Se você ainda não assistiu a primeira parte do nosso vídeo de velas de ignição, nós vamos deixar no card aqui acima. E para quem estava esperando a continuação, esse é o momento. E no caso de problemas com a vela, na utilização e tal, como se dá o diagnóstico desses problemas? E o cliente precisa procurar uma manutenção para a troca da vela ou ele pode realizar essa troca sozinho? Como funciona? Tá, assim, para fazer o diagnóstico da vela, na verdade a máquina toda ela conversa com o mecânico por conta de detalhes que você vai pegando ali que você vê na máquina, você entende se é algum problema com a vela ou se é um problema com algum outro componente ali da roçadeira. Então a vela ela vai mostrar ali, através do diagnóstico, o que está acontecendo, né? Se vai precisar ser trocada, se o problema realmente é com a vela, né? E se você jogar, por exemplo, no Google, você acha várias tabelas de diagnóstico de vela. Então, vai ter a orientação ali certinho, o que você pode proceder. Então, acho que é a maneira mais fácil de você conseguir identificar qual que é o problema, o que você deve proceder em cada situação, né? E sobre a troca da vela, a gente sempre aconselha a levar no técnico responsável, né, para poder fazer essa troca, porque às vezes se não tiver um preparo, não tiver um conhecimento ali adequado, você pode danificar tanto a vela, quanto a rosca da vela, a parte da cerâmica da vela, ou às vezes até mesmo ali o cilindro, né, onde tem o encaixe da vela, né. Então, se tiver o conhecimento adequado para poder fazer a troca, pode fazer. A gente sempre aconselha a levar num técnico responsável, né, que já tem um preparo para isso, que mexe com isso todos os dias, e para poder fazer essa troca, inclusive para poder fazer o diagnóstico, né, ver qual que realmente é o problema da máquina, se é a vela, se há necessidade de trocar ou o que está acontecendo ali com a máquina, né? Então, por exemplo, a gente trocar uma vela de ignição, se eu for pegar para trocar, a gente precisa ter uma ferramenta adequada, né? Eu não posso só pegar e simplesmente apertar a vela ali com a ferramenta. O aconselhado é a gente apertar ela, rosquear ela primeiro com a mão para não ter um problema ali com os fios da rosca, né? Não entrar errado no cilindro, e depois você apertar com uma ferramenta adequada, ou mesmo um torquímetro calibrado, né? Porque cada vela tem um torque de aperto, né, que ela pode aguentar, porque um torque excessivo pode quebrar a vela. E um torque que esteja faltando ali aperto, né, ele pode ocasionar e dissipar o calor que está dentro da câmara de combustão. Então a gente sempre aconselha levar um profissional que entenda ali do assunto, que trabalhe com isso, para conseguir fazer o diagnóstico e fazer a reposição dessa vela quando necessário, né, de forma adequada também, para você não ter nenhum problema futuro, né. E sobre os tipos de vela? Existe somente um tipo de vela para todos os motores ou tem tipos diferentes? Sobre os tipos de vela, assim, existem vários tipos de vela, vários mesmo, inclusive vai ter para roçadeira, motosserra, vai ter para carro, para moto, para motor estacionário, né, que são as velas de 4 tempos, vela para barco, enfim, existe uma infinidade de tipos de vela. Por exemplo, eu vou pegar essas duas velas aqui que eu trouxe. Essas duas velas, elas são velas de roçadeira. Ambas são com amperagem 6, né, 6 amperes, né, que é o grau térmico da vela, e o mesmo tipo de rosca. A única diferença que tem entre essa vela e essa, por exemplo, assim, a questão de parte técnica, né, é que essa vela, ela tem o eletrodo projetado, que a gente chama, e essa daqui é o eletrodo não projetado. Às vezes é difícil a gente encontrar algumas informações sobre velas, principalmente sobre essa parte do eletrodo projetado e não projetado. Então eu acho bacana a gente citar que às vezes o pessoal lá em casa está fazendo alguma manutenção, né, na oficina, percebe que o pistão está batendo na vela, né? Ele ouve, na hora que está funcionando, né, ouve uma batida do pistão na vela. Pode ser, né, que seja a questão de ela precisar de uma vela que tem uma ponta não projetada, né? Então depende muito do tipo de motor que a gente está falando. Se o motor precisar de uma vela de determinada especificação, ele vai precisar de um tipo de vela. Então tem vela que é resistiva, tem vela que é a convencional, né, que é a chrome níquel, né? Então depende de qual material, depende de que motor a gente está falando, que tipo de máquina. Então existem vários tipos de vela. Tem até com vários eletrodos aqui, né, na pontinha da vela, que aqui a de roçadeira e motosserra, ela tem uma partezinha dessa aqui só, se a gente for ver.
E tem outras velas que elas têm vários eletrodos aqui. Então depende muito de qual motor e qual que é a finalidade que você vai utilizar aquela vela, né? Então tem vela que é para uso para corrida, aqueles carros de corrida, tem vela que tem a ponta de irídio, então depende muito mesmo de qual máquina que a gente está falando, que tipo de motor e o que a gente quer entregar com essa vela. Até vela para diminuir poluentes tem. Então, assim, são muitos tipos de vela, aí depende mesmo de qual motor a gente está falando, né? E o modelo da máquina, enfim, depende de bastante coisa, inclusive até da amperagem, né? Do grau térmico da vela, né? Se você gostou dessa continuação, fique atento a que vem na próxima terça-feira. É a parte final. Então já ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Até logo!